Hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho, dar uma pista para vocês sobre a psicologia do yoga. Pistas psicológicas de como o Yoga Sutra observa a nossa estrutura mental e kármica. E para iniciar esse diálogo, eu gostaria de comentar com vocês, dando algumas pistas nesse sentido, sobre a questão da karmasya. Por exemplo, quando a gente lê o Sutra 2, no verso 12, a gente vai encontrar o seguinte. Diz assim: essas kleshas, essas dores, estão na raiz do vosso karma e são experimentados nesta vida e em vidas. Ou seja, as nossas dores são experimentadas nessas vidas, em outras vidas. Por quê? Porque muitas das dores que trazemos para a nossa vida presente é oriunda de outras vidas, como diz o Sutra. Está na raiz do nosso karma. E como a gente começa a criar isso? Né? Dentro dessa perspectiva, a gente vai observar o seguinte, veja, existe um termo interessante, comum, dentre os yogas, ou yogas, sutras, né, que são textos, aforismas de filosofia desses yogas. Existe um termo muito comum que é karmasya. O que é karmasya? Karmasya significa repositório de karmas. Ou seja, é aonde estão os nossos pensamentos, nossos registros e ações. É o equivalente na psicanálise do nosso inconsciente. Na psicanálise, Freud diz que o nosso inconsciente é um repositório de informações da estrada que nós já percorremos nessa vida. Então vejam só, para dar algumas pistas para vocês, para a gente entender melhor, ficar mais didático, pedagógico, eu vou dar 3 pistas. Dentro da perspectiva do Yoga, Sutra de Patanjali, né, ele diz o seguinte: existe o Vritti. O que é o Vritti? O termo Vritti, ele vem do sânscrito, né, e significa mudança ou movimento dos pensamentos, ou seja, tudo aquilo que está no nosso campo psíquico, a nossa forma de pensar, a nossa forma de imaginar, a nossa forma de planejar, sonhar. Todas essas coisas são registros psíquicos que estão em andamento, ou seja, isso faz parte do nosso vritti, ou seja, o vritti é um movimento dos nossos pensamentos que é passível de mudança. Por isso que é falado que nossos vrittis, eles são registros em andamento, ou seja, porque eles estão sendo registrados ainda. Eles ainda não estão fixos, são registros em andamento, são projeções da nossa mente, do nosso pensamento, que está criando. Quando nossos pensamentos começam a fluir, né, desde criança, quando o pensamento começa a fluir, já vão armazenando registros. E esses registros em andamento vão sendo acumulados, e aí o acúmulo desses registros em andamento, em movimento, vai se gerar um outro termo que são o sanskara, né? Então, do vritti, a ação dos movimentos, dos pensamentos, claro que os pensamentos vão gerar ações corpóreas da gente, mas o acúmulo desses movimentos de pensar vai gerar o sanskara. E o sanskara é uma memória que está armazenada, ou seja, dos vrittis, que são memórias ou registros que estão em andamento, estão sendo registrados, nós vamos criar um sanskara, que é um repositório de memória, onde as memórias vão ser registradas. Ou seja, ela não está mais em construção, essas memórias agora elas estão começando a se fixar em um armazém, né? E o que significa? Significa que não são todas as memórias que a gente vai ter consciência. Na psicanálise nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente.
Então vamos dizer que seria um pré-consciente, ou seja, então a gente pode acessar algumas memórias, né? E algumas memórias da consciência, que são poucas, mas a gente pode ter um pouco mais de memória nesse pré-consciente, do ponto de vista psicanalítico, né? Mas o que significa? Significa que a gente pode acessar essas memórias. Não todas, porque todas estariam no karmácia, no repositório final, que na psicanálise vai equivaler ao inconsciente, né? Então são memórias mais profundas de outras vidas. Inclusive o Sadhguru, que é um yogi muito famoso na Índia, e mundialmente também, ele diz que se a gente acessar as memórias de outras vidas, a gente pode até enlouquecer, porque às vezes a gente não está dando conta nem das memórias traumáticas que a gente vive nessa vida, quanto mais nas outras. Mas a gente pode acessar algumas percepções que vão nos ajudar a entender o porquê de muitas coisas que acontecem na nossa vida e o porquê que a gente é do jeito que é. Então, nesse sentido, essas memórias vão sendo armazenadas, né? E aí, depois que essas memórias estão sendo armazenadas nesse armazém, depois do vir sanskara, do sanskara nós vamos ter o vasana, ou vasana, né? Que significa tendência. Essa tendência de vida é baseada nas informações que a gente vai registrando, que a gente vai criando. Veja que é uma ação nossa, gente que vai criando esses pensamentos. Esse passana, ou esse vasana, essa tendência baseada nas informações, nos registros kármicos, nos registros que nós estamos criando, no judaísmo pode ser compreendido como yetzer, né? Que significa uma inclinação para. Por exemplo, Yetzer Hara no judaísmo é uma inclinação para o mal. Yetzer Hara é inclinação para o mal. Yetzer Hatov significa inclinação para o bem. Então nós temos karmas positivos, karmas negativos, assim, dentro de um aspecto moral, né? Não vai existir positivo e negativo, mas a gente está falando da dualidade para que você está me ouvindo compreenda, né? Que no mundo da espiritualidade não tem essa questão de o bem e o mal, né? Existe o uno, existe forças agindo, mas a gente vai criando forças que podem nos prejudicar, podem nos sabotar, e também podemos criar forças que possam nos levar para cima. Lembrando que essa força karmática, ou esse karma, o karma não é um castigo de Deus, não é um castigo divino, não é o divino que nos castiga. O karma, ele é independente de Deus. Então vejam só, a karmácia é um repositório de informações onde estão registradas todas as nossas vivências, como eu já disse, do passado, vivências do presente, né? Então, nesse sentido, nós não podemos entender assim, a gente não pode pensar que a gente nasceu aqui puro, bem, e a sociedade é injusta com a gente, as pessoas são injustas. Não, a gente, do ponto de vista de vamos usar uma linguagem jurídica ou eleitoral, a gente não nasce com a ficha limpa no sentido de puro, zerado. Não. A gente já nasce, mas é preciso assumir responsabilidade sobre as nossas ações do presente, incluindo assumir responsabilidade sobre essa tendência que a gente tem, que é uma tendência do nosso sanskara, que a gente criou, do vritti, de vidas passadas. Essas tendências, essas inclinações que nós temos, sejam boas ou ruins, né, elas foram criadas por nós. Ou no passado, ou no presente, de uma certa medida a gente precisa se responsabilizar. Mas, como não tem como ir no passado, a nossa responsabilidade karmácia, ou kármica, é assumir a responsabilidade no presente de tudo que ocorre conosco, no sentido de assumir a responsabilidade sobre as nossas ações. Então, a gente, por quê? Porque a gente não só nasce, a gente está encarnando e reencarnando. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que essas inclinações que nós temos faz parte de um registro psíquico, kármico, que nós criamos, que está dentro desse repositório chamado karmácia. Por isso que nós agimos como agimos, pensamos como pensamos, porque são registros de um passado distante e o registro
de um presente que nós estamos criando. É por isso que às vezes a gente pensa assim, poxa vida, existem muitas pessoas que pareciam ser minhas amigas e não são, pareciam estar muito próximo e hoje não estão. E às vezes você se sente até injustiçado ou perseguido, que todo mundo quer o seu mal, mas ninguém sempre quer seu mal, porque nós não somos o centro do universo. Quem somos nós para ser perseguido, para as pessoas falarem mal da gente? Então nós estamos apenas colhendo o que plantamos, ou nessa vida, ou na outra. Ninguém é bonzinho, eu não sou bonzinho. Você que está me assistindo também não é bonzinho. Então vamos assumir a responsabilidade, vamos fazer uma autoanálise, buscar o autoconhecimento para nos enxergar e entender por que temos tais inclinações, por que temos ideias fixas, por que temos algum tipo de delírio, né? Porque nós não somos tão bonzinhos como nós pensamos. Então, aí nós vamos entender por que algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com determinadas situações e outras têm menos dificuldade. Porque depende do rate, né? Depende do samskara, depende do tipo de pensamento, de projeção que o sujeito criou na outra vida ou nessa vida. Se na outra ele não conseguiu completar determinadas missões, nessa ele vai ter uma oportunidade, novamente, de concluir a sua missão, de se polir melhor, mas tem que assumir a responsabilidade sobre as suas ações, para que ele seja melhor. Então, as pessoas que têm maior dificuldade, isso que são mais infantis mentalmente, são pessoas que provavelmente tiveram mais dificuldade em outra vida, estão tendo uma outra oportunidade aqui, mas aqui eles ficam mais perdidos do que outras pessoas. Então, por isso que às vezes aquilo que pode ser mais fácil para você não é para outro, o que pode ser mais difícil para você, para outro já não é. Porque depende do nível de consciência. E nós só vamos conseguir esse nível de consciência maior a partir do momento que a gente olhar para a gente mesmo. Então, se a gente parar de olhar para o outro, parar de se achar como centro do universo e ter a humildade de entender que nós estamos criando o nosso presente, o nosso futuro, assumir responsabilidade, não jogar para os outros, porque os outros é ruim, porque os outros... Ficar fazendo a psicologia do fraco, se a gente não parar com isso, a gente não vai conseguir evoluir. Tem que parar de choramingar, parar de reclamar, encarar a vida como ela é, se distanciar desse orgulho que nos cega e ter a humildade para que a gente possa olhar para a espiritualidade com maior clareza. Não estou falando de religião, isso não tem a ver com religião. Que a gente possa dar um salto maior de consciência, para que a gente possa olhar a vida com maior clareza e não com certeza. Geralmente, as pessoas mais ignorantes tendem a ter muita certeza. Os sábios têm dúvidas e têm momentos de clareza, momentos de claridade. Porque quando você enxergar algo com clareza, você não precisa ter certeza. Então, veja, nesse sentido, existe uma história bem interessante que diz que um certo homem queria encontrar a árvore do desejo. E aí ele reclamava, se ele tivesse a oportunidade de encontrar a árvore do desejo, a vida dele mudaria. Mas veja, a nossa vida só pode mudar a partir do momento que nossos pensamentos mudam, a nossa mentalidade muda, nossas palavras e as nossas ações. Porque se o nosso pensamento muda, do ponto de vista neurológico, o nosso sistema, o nosso cérebro também vai começar a mudar e vai enviar essa mensagem para o nosso corpo também começa a se modificar. Mas para isso, a gente precisa sair da zona de conforto. Preciso mudar meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. E até mesmo o que eu como. Então veja, muitas pessoas são doentes psicologicamente porque elas alimentam muitos pensamentos negativos. Eu não estou dizendo aqui, não estou falando de pessoas que passam patologicamente doentes, tem alguma patologia mental. Não é isso. Claro que eles também alimentam isso, mas não estou falando disso. Estou pensando de pessoas que criam situações que às vezes falam assim, mas não tem necessidade dessa pessoa fazer isso. Realmente não tem. Ela está tendo essa inclinação a isso, mas sempre caberá a nós a decidir. Então, o trabalho kármico é aqui e agora, não é lá na frente. É aqui e agora. Se eu quero quebrar algum padrão em mim que não está funcionando, que está me atrapalhando, eu tenho que assumir a responsabilidade. E outra, eu citei aqui o Yetzirah e Yetzirah Tov, e falei um pouquinho
meti um pouquinho do judaísmo no meio, e só para aqueles que pensam que não existe reencarnação no judaísmo, eu vou lhe dar uma pista. Eu vou apresentar para você aqui o livro do Rabino Isaac Luria, Portal das Reencarnações. É um livro fantástico desse rabino. Esse livro tem a tradução do rabino Joseph Salton, um rabino também muito experiente, que fala bastante sobre a reencarnação. Então, se você quiser se aprofundar, eu vou dar um seminário agora, no dia 25, falando sobre karma, sobre as questões psicológicas e inconsciente, muito interessante.